Bem, nesse vídeo nós vamos fazer mais um código aqui, utilizando o ESP-IDF. Para isso, nós vamos utilizar o mesmo circuito que a gente utilizou no vídeo passado, onde nós temos aqui um LED conectado ao pino 12, nosso módulo ESP32, e nós temos aqui uma chave táctil, onde nós temos uma extremidade conectada ao pino RX0, que também é o GPIO 3, né? Então a gente vai fazer a leitura nesse pino, e a outra extremidade conectado ao GND. Quando a gente pressiona essa chave, nós vamos fazer a conexão, vamos fechar a conexão do terra aqui para o pino GPIO 3. Ok? Então, para isso também, nós vamos habilitar o resistor de pull-up interno do ESP32. Então, vamos ao nosso código. Aqui com o Visual Studio Code aberto, nós vamos aqui no nosso ESP IDF Explorer. Vamos aqui em Advanced, né? Se não tiver aberto é só abrir aqui Advanced e New Project Wizard. Ele vai pedir aqui para a gente selecionar a versão do ESP-IDF. No meu caso aqui eu só tenho a versão 5.4.0, então selecionando aqui e vamos dar o nome a esse projeto. Nós vamos dar o nome a esse projeto de Button Underline LED e escolher a pasta onde a gente vai armazenar esse projeto. Então vamos clicar aqui nessa pastinha. Então, no meu caso aqui eu já tenho uma pasta criada, né? Então ESP32 IDF e selecionar essa pasta. Vamos manter aqui a nossa placa como ESP Rover e também escolher a porta serial. No meu caso aqui é a COM7, né? Onde está conectado o meu ESP32. Ok, feito isso, vamos clicar aqui em Choose Template. Vamos escolher aqui o nosso template, no caso aqui Template App. E após isso, vamos clicar nesse botão aqui, Create Project, usando o Template App, né? Bom, ele está informando aqui que o projeto foi criado e está perguntando se a gente quer que faça a abertura em uma nova janela, né? Então vamos clicar em Yes. Podemos minimizar o anterior e deixar somente esse. Mais uma vez lembrando que depois que a gente faz a compilação, essa informação aqui some, né? Esse rinho aqui some. Então vamos abrir aqui a nossa pasta main e dentro dela o main.c para a gente escrever o nosso código. Bom, nesse código nós vamos incluir primeiramente as bibliotecas do FreeRTOS, né? Então, eu já tenho copiado aqui. Então nós vamos incluir a biblioteca FreeRTOS barra freertos.h, depois freertos barra task.h e também a biblioteca GPIO.h que está dentro da pasta driver, para que nós possamos fazer o uso, né, dos GPIOs, as configurações e também o uso das funções de GPIO. Bom, a gente sabe então que o LED está conectado ao pino 12 e a chave está conectada ao pino 3, né? Então, voltando ao nosso código, vamos definir esses pinos. Então, define, vamos chamar de LED underline pin 12, pino 12, e depois define, vamos chamar de button underline pin e o pino 3. Bom, então, em princípio, seria só essas duas definições. Vamos agora partir para a nossa função principal, onde nessa função principal, primeiramente, nós vamos criar duas variáveis locais aqui. A primeira do tipo bool, uma variável booleana, portanto ela vai receber só 0 e 1. Nós vamos chamar de prev button state. Vamos inicializar essa variável com o valor 0. Fazendo um comentário aqui, vamos fazer o seguinte, variável para armazenar o estado inicial do botão. E uma próxima variável, também do tipo bool, nós vamos dar o nome de simplesmente i. E vamos também igualá-la a 0. Fazendo um comentário, que vai ser uma variável para armazenar o estado do LED no pino 12. Bem, vamos agora fazer a configuração desses pinos, né? O pino 12 como saída e o pino 3 como entrada. Vamos habilitar também no pino 3 o resistor de pull-up interno, né? Então, para isso, nós vamos fazer primeiramente resetar o pino 12, o GPIO 12, né? Então, GPIO underline reset underline pin. E qual é esse pino? LED pin. Estou fazendo um pequeno comentário aqui. Então, define o pino 12 como GPIO, né? E vamos agora direcionar esse pino como saída. Então, GPIO, underline set, underline direction. E entre parênteses,
ele vai pedir aqui dois parâmetros. O primeiro é o pino, então LED pino, e o segundo é o modo, né, que é o modo de saída. Então GPIO underline mode underline output e ponto e vírgula. Apertando aqui, nós vamos fazer um comentário, então configura o pino 12 como saída. E vamos agora também fazer a configuração do pino 3. Esse pino, mais uma vez lembrando, que é um pino de entrada, nós vamos também habilitar o resistor de pull-up nesse pino. Vamos fazer então GPIO underline reset pin. Qual é o pino? Agora é button pin underline pin. É o pino 3, né? Então, define o pino 3 como GPIO. Vamos agora direcionar esse pino como saída através de GPIO underline set underline direction. Qual é o pino? É o button pin. E qual o modo, né? Modo input. Então, GPIO underline mode underline input. Certinho? Então, fazendo um comentário, configura o pino 3 como entrada. E agora também a gente vai habilitar o resistor de pull-up nesse pino, né? Então, GPIO underline set underline pull underline mode. Qual é o pino? É o button pin. E qual a situação, né? Que a gente vai habilitar? Então vamos fazer GPIO underline pull-up underline only e ponto e vírgula. Aqui a gente vai habilita o resistor de pull-up interno. Certo? Então nós temos aí a configuração dos pinos. Vamos agora partir para o nosso laço while. Então, while 1, e aqui dentro a gente vai escrever o nosso código, né? Primeiramente a gente vai fazer a leitura no pino 3 para nós verificarmos o estado que se encontra esse pino. Se nós pressionarmos o botão, como a gente tem o resistor de pull-up habilitado, nós vamos ter nível lógico 0 nesse pino. E se nós não pressionarmos o botão, se a gente deixar ele solto, em princípio nós vamos ter nível lógico 1 nesse pino. Então vamos criar aqui mais uma variável do tipo int, chamada current button state. Então, current button state. E vamos fazer igual a GPIO underline get underline level. Então nós vamos recuperar, né, o estado do pino button pin. Vamos fazer a leitura deste pino. Então vamos fazer um comentário aqui. Vamos ler o estado do pino 3 e armazena em current button state. Então, só lembrando, né, que o nosso código aqui deve ser capaz de mudar o estado do LED, né, entre aceso e apagado quando a gente pressionar o botão. Bom, vamos fazer aqui uma verificação. Nós vamos fazer um if current button state. Se ela for diferente, se essa variável for diferente de prev button state, que é a variável que a gente declarou aqui em cima, então, se essas variáveis forem diferentes, nós vamos entrar aqui nesse bloco do if. Primeiramente, a gente vai pegar o estado de current button state, o estado do pino, né, do pino 3, e armazenar em prev button state, para que nós possamos então atualizar essa variável. Então, prev button state igual a current button state. Vou fazer um comentário aqui, só atualiza prev button state. Bom, se essa variável realmente for zero, então if, nós vamos fazer mais uma verificação, prev button state. Se ela for realmente igual a zero, quer dizer então que o botão foi pressionado, né? E aí a gente vai mudar o estado do pino 3. Se ele estiver em 1 vai para 0, se estiver em 0 vai para 1. Então a gente vai fazer isso através de GPIO, underline set, underline level, e aqui dentro, o que a gente vai alterar? LED pin, ou seja, o pino 12, onde está conectado o LED. E vamos fazer I circunflexo igual a O. Então nós estamos fazendo aqui um OU exclusivo, né? Então, nesse caso aqui,
a gente vai ter nível lógico 0 ou 1 quando nós passarmos aqui nesse código. Vamos fazer esse comentário. Inverte o estado do LED. E para que nós tenhamos aqui um tempinho razoável, né, de pressionamento da tecla, nós vamos colocar aqui um delay, uns 100 milissegundos mais ou menos. Então, V task delay, entre parênteses 100, dividido por port tick underline period underline ms. Bem, só acertando aqui, seria exclamação igual. Diferentes, né? Bom, então analisando esse código, em princípio nós temos o seguinte. Quando nós passarmos por esse código, quando o processador passar por esse código, ele vai fazer a verificação do estado do pino 3, e como a gente tem um resistor de pull-up habilitado, nós vamos ter nível lógico 1 aqui. Então, current button state vai receber esse nível lógico 1 e vai fazer uma comparação aqui com o prev button state. Em princípio, eles são diferentes, né? Porque prev button state é 0 e current button state, nesse caso aqui, sem pressionarmos o botão, é igual a 1. Então, nós vamos pegar o valor atual do botão, do pino 3, e colocar em prev button state, que passa a ser 1. Se ele é 1, ele não vai fazer essa verificação. Então, vai continuar o código, nós vamos ter um tempo aqui, um atraso de 100 milissegundos, e vamos voltar aqui. Vamos supor que agora a gente pressionou o botão. Se nós pressionamos o botão, então o button pin vai para 0, portanto, current button state também vai para 0. Current button state é 0 agora, e prev button state é 1. Então, são diferentes. Nós vamos pegar, então, armazenar em prev button state, nós vamos atualizar o valor dele, né, com current button state. Nesse caso agora, como current button state é 0 e prev button state também é 0, então nós vamos ter essa condição aqui satisfeita, né? Essa situação aqui satisfeita. Agora, nesse caso, o prev button state é 0. Se for 0, então quer dizer que o botão foi pressionado. Sendo assim, a gente inverte o estado do pino 12 do SP32 e, consequentemente, invertendo o estado do LED. Né? Se tiver aceso, vai apagar, se estiver apagado, vai acender. E aí, continua aqui para o nosso delay de 100 milissegundos. Bom, vamos agora, então, compilar esse código e programar o SP32 para nós verificarmos o funcionamento. Então, vamos, primeiramente, compilar aqui, fazer o build, né? Como eu já comentei no vídeo passado, ele é bastante demorado, então vamos aguardar um pouco. Eu já verifiquei um erro aqui, né? Esse tick é todo maiúsculo, então vamos cancelar esse build. Vamos voltar aqui e corrigir. Então, tick, tudo em maiúsculo. E agora sim vamos fazer a compilação. Então, build project. Vamos aguardar. Ok, código compilado. Vamos agora programar o SP32 através desse raiozinho aqui, né, Flash Device. E antes da gente programar o SP32, vamos mudar aqui, que seria a seleção do método de Flash, né, da programação de Flash. No caso aqui nosso é o Art, né, então vamos clicar sobre a estrelinha e colocar aqui o Art. E voltando aqui em Flash Device, vamos salvar o código no microcontrolador. Ok, código salvo, vamos verificar o funcionamento. Então nós temos aqui a nossa placa, nós temos aqui o LED 1, né, L1, que está conectado ao pino 12 do módulo SP32, e nós temos aqui o botão B1, que está conectado ao pino 3 do SP32. Então, segundo o nosso código, se a gente pressionar o botão, nós vamos acender o LED, ok? Se eu pressionar novamente, ele deve apagar. E se eu segurar, ele vai permanecer na última situação, tá ok? Assim como se eu soltar, ele deve permanecer. Então, pressionando, nós ligamos o LED, consequentemente mudamos o estado do pino 12, de 0 para 1,
E se não pressionamos novamente, vamos mudar de 1 para 0, apagando o LED, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.